Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre mais um juiz, nesse caso um juiz lá de Blumenau, Santa Catarina, que deu uma ordem para o Twitter apagar um conteúdo no mundo inteiro. O que é um absurdo. A justiça brasileira não tem autoridade de proibir o Twitter no mundo inteiro. No entanto, eles querem usar a mesma lógica do Alexandre de Moraes. Forçam o Twitter a deletar um tweet no mundo inteiro, o que é ilegal, mas, se eles não fizerem isso, eles vão confiscar bens do Twitter e vão multar o Twitter aqui no Brasil e coisa e tal. Ou seja, o Twitter se vê numa situação de praticamente sequestro. Ele é obrigado a fazer uma coisa errada porque a justiça brasileira se deu esse direito de censurar no mundo inteiro, né? Isso revela duas coisas bastante preocupantes. O primeiro é como a justiça está seguindo o precedente do Alexandre de Moraes. Depois que o Alexandre de Moraes definiu esse precedente que pode mandar e pode multar e pode obrigar e não sei o que lá, os juízes todos seguem o precedente, o que é preocupante pra caramba, porque é um precedente errado, é uma ideia errada. E a segunda coisa que chama atenção nisso daqui é o quanto no Brasil se dá pouco valor à liberdade de expressão, né? O brasileiro se sente extremamente ofendido quando alguém fala alguma coisa, não ofensa, difamação, calúnia, enfim. No entanto, se dá pouco valor para a liberdade de expressão, que é um bem extremamente precioso. A gente é um país feito para o autoritarismo, está tudo pronto para virar uma ditadura aqui no Brasil. Essa notícia foi sugerida por Lion Man, Uma Dádiva dos Ninjas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, a decisão é absurda. A conta Global Government Affairs, que é aquela conta do X que lida com essas reclamações de paisecos de merda querendo dar uma de ditadores, colocou isso daqui, olha só. Na última semana, um juiz brasileiro de Blumenau, Santa Catarina, deu uma sentença removendo o conteúdo que ele entendia ser ilegal da lei brasileira. Mas não foi só limitado ao Brasil. O juiz agora demanda que esse tweet seja removido do conteúdo sobre qualquer lugar do mundo. Em todo mundo esse conteúdo tem que ser removido, senão irá aplicar multas pesadas no Brasil. Essas decisões são baseadas num precedente do STJ, que por sua vez se baseou no precedente do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes começou essa história de que, por um motivo qualquer, o Brasil pode obrigar empresas no mundo inteiro a calar pessoas no mundo inteiro, porque isso está incomodando alguém aqui no Brasil, o que é uma coisa totalmente sem sentido, uma coisa que não faz absolutamente nenhuma lógica. Aqui, ó, isso significa que mesmo que conteúdo não seja ilegal em outros países, o juiz brasileiro, o judiciário brasileiro, acredita que tem o poder para emitir ordens que se estendam além da própria jurisdição e cheguem no mundo inteiro. Isso contradiz o princípio básico da lei internacional que limita a jurisdição ao território nacional e coloca em risco a liberdade de expressão. O pior não é isso não, tá? Não é só isso. O pior é o seguinte: porque como é que você vai fazer quando tiver uma lei num país pedindo uma coisa e uma lei no outro país pedindo coisa contrária? Por exemplo, vamos supor que essa pessoa que está sendo censurada aqui por esse juiz aí de Blumenau, ele não fala o nome do juiz, não fala também qual é a situação, qual é o tweet, o que está acontecendo, mas vamos supor que a pessoa que fez esse tweet é um crítico de alguém lá em Santa Catarina, e tipicamente é isso, porque crimes que você pode cometer com palavras tipicamente crimes contra a honra, né? Injúria, calúnia, difamação. Eventualmente pode ser o caso de uma ameaça, mas é muito raro isso. Então a injúria, calúnia e difamação é tipicamente isso daqui. Agora vamos supor que essa pessoa que botou o Twitter aqui entre na justiça americana alegando que o Twitter tem que manter o tweet dele no ar, porque pela justiça americana, vocês sabem, a liberdade de expressão é uma força, é um princípio basilar da sociedade americana, né? É muito mais forte que no resto do mundo. Aqui no Brasil é ridículo, esses crimes contra a honra no Brasil são ridículos. Já falei, né? Aqui no Brasil, se você se sentiu ofendido, você pode entrar contra a pessoa. Ou seja, é uma coisa que não faz sentido. Você se sentiu ofendido porque quis, meu amigo. Não precisa se sentir ofendido. Você só se ofende se você tiver vontade de se ofender. Então não tem lógica crime de injúria, né? Difamação e calúnia, você poderia até ter alguma lógica no mesmo sentido que é o americano. Lá nos Estados Unidos, se você fala uma mentira sobre alguém com o objetivo de fazer aquela pessoa perder dinheiro ou não fechar negócio, você também pode ser multado, você pode ter que indenizar essa pessoa por você ter propagado essa mentira, né? Mas, veja, primeiro, você não é proibido de fazer isso, você só tem que indenizar a pessoa se você fizer esse tipo de coisa.
E segundo, é quando você fala isso com o intuito de fazer a pessoa perder negócio. Aquele negócio, ó, dizer que fulano é mal pagador, fulano não paga direito as coisas, né? Para você perder o negócio, aí você não consegue vender porque o cara que queria fazer negócio contigo acha que você não vai pagar e não sei o que lá, e vai dar errado, e aí prefere não fazer negócio contigo, né? Então, se você fala uma mentira com o objetivo, e você tem que provar isso, tá? O cara lá nos Estados Unidos, é raro você ter processo na justiça por injúria, calúnia e difamação, porque a pessoa tem que provar que o intuito da outra pessoa foi fazer ela perder dinheiro, foi fazer ela perder a honra dela, né? Se meramente a pessoa exprimiu a opinião dela, se eu falar assim, por exemplo, o Flávio Dino é um gordo idiota, beleza, é minha opinião sobre ele. A minha opinião sobre ele não deveria ser motivo de crime contra a honra. Eu tenho o direito de ter a opinião dele. É importante que eu possa exprimir a minha opinião sobre o gordola idiota do Flávio Dino. Agora, aqui no Brasil ele pode me processar por isso, pode. Porque aqui no Brasil não tem nada. Aqui no Brasil, se falou qualquer coisa, a pessoa se sentiu ofendida, acabou. Já é motivo para proibir os outros de falarem sobre ela. Lá nos Estados Unidos, não. Ele teria que provar que eu falei isso com o intuito de fazer ele perder algum negócio ou ter algum prejuízo, né? E não é o caso, eu estou só exprimindo a minha opinião sincera sobre ele. Você pode concordar, pode discordar, mas a minha opinião é que ele é um gordo. E no final das contas, se isso vai fazer ele perder alguma coisa ou não, não interessa, porque eu não falei com esse interesse. Eu falei com o interesse de exprimir a minha opinião sobre o cara, né? E exemplificar esse artigo que eu estou falando aqui, esse vídeo que eu estou falando aqui. Então, essa é a lógica lá nos Estados Unidos. Então, é muito raro, até tem, tá, ações de difamação e calúnia lá, mas são raríssimas, porque como é que você vai provar que o cara queria fazer isso para tipo de coisa? Não é fácil. Em algumas situações você consegue provar. O cara é um inimigo comercial seu, você estava prestes a fechar um negócio com alguém, e aí o cara falou uma mentira lá para justamente azedar esse seu negócio. Então, assim, se você conseguir juntar esses elementos, você consegue processar, né? Aqui no Brasil não, o pessoal processa por qualquer coisa. Já é um absurdo isso. Mas mais absurdo ainda é essa ideia de que, bom, não, podemos fazer no mundo inteiro. Porque o que ele está falando aqui, ó, o princípio básico da lei internacional, a jurisdição brasileira se limita ao território brasileiro. Então, embora seja um absurdo essas leis de crimes contra a honra aqui no Brasil, o máximo que um juiz aqui no Brasil poderia fazer é proibir esse tweet aqui no Brasil, não no mundo inteiro. Por quê? Porque, de novo, vamos supor que essa pessoa que foi proibida aqui no Brasil e que o juiz de Blumenau quer que seja calada no mundo inteiro, essa pessoa lá nos Estados Unidos entre na justiça alegando que contra o Twitter, falando, ó, você derrubou um tweet meu que não pode derrubar. Aí o X lá nos Estados Unidos fala, não, mas eu derrubei porque teve uma ordem do juiz brasileiro me obrigando a derrubar. Isso aqui, a justiça americana vai fazer o quê? Não, peraí, isso não pode. Pela justiça americana, esse tweet é legítimo. Você não pode derrubar esse tweet porque não faz sentido. Né? É um tweet legítimo e pronto. Aí, ou seja, você vai ter duas ordens, uma ordem da justiça brasileira dizendo que tem que derrubar no mundo inteiro e uma ordem da justiça americana dizendo que não pode derrubar no mundo inteiro. E aí, como é que o X vai fazer? Reparou a impossibilidade da coisa? O problema que você gera nisso daí? E isso pode parecer uma coisa muito máscula do juiz brasileiro. Não, porque eu tenho muita certeza que eu tô certo, vou mandar... Mas não é, isso aqui é só idiotice, o pessoal não sabe do que está falando. Eu vim desse meio, eu estudei direito, eu tive em julgamentos. Cara, o meio do direito no Brasil é dos mais atrasados em termos de tecnologia de todas as áreas. O advogado, o juiz, tipicamente, eu não conheço esse juiz particular, é verdade, mas tipicamente o pessoal é totalmente analógico na hora de imaginar as coisas. Não é à toa que o Alexandre de Moraes faz tanta besteira quando fala de redes sociais, esse tipo de coisa, porque a verdade é que ele não entende do que ele está falando, ele tá num mundo que ele não conhece e que ele repudia. O pessoal do direito literalmente repudia a tecnologia aqui no Brasil, né? E aí faz umas merdas dessa. Quando o Alexandre de Moraes abre esse precedente, os outros juizecos de merda vão lá e fazem a mesma coisa, seguem adiante com o mesmo princípio, né? Usando a jurisprudência desses idiotas. E isso daí, você pode achar assim, mas isso não tem nada a ver com isso. Esse caso aqui não deve ser nada demais, não interessa. É um caso só, não sei o que lá. Só que isso aqui gera uma insegurança jurídica que começa a afastar as empresas do Brasil. Porque o X, por exemplo, vai ter que fazer uma escolha. Vamos supor que aconteça esse caso, que essa pessoa que teve o tweet bloqueado no mundo inteiro entre na justiça americana. O que o X vai fazer? Vai ter que sair do Brasil. E aí nós brasileiros todos vamos perder o acesso ao X porque um juiz idiota fazia questão de bloquear o X no mundo todo. Se o X tiver que escolher entre mercado brasileiro e mercado americano, ele evidentemente vai escolher o mercado americano. Não tem nem
tem lógica isso, né? Então, esse é o tipo de problema que a gente está enfrentando, essa mentalidade atrasada do judiciário brasileiro, estimulada pelo absurdo que é as ideias de censura, de ditadura, de autoritárias do Alexandre de Moraes, estão levando a gente para o buraco, a receita certa para o desastre. Eu espero que não dure muito tempo esse tipo de jurisprudência. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.